Que as graças do Deus e teza coxê, né? Tchau. Paz para todos, isso. Nós hoje vai continuar conversando sobre as coisas, sobre o amor universal dentro da concepção humana, dentro da consciência humana, dos valores humanos. Como nós de sopa marcado, nós vai falar hoje sobre Paulo e o amor universal. Tá certo? Mas se tiver a pergunta antes, por favor, fique à vontade. Robigol pergunta: a respeito de amar universalmente, se você namora uma pessoa e ela não te respeita, ou faz coisas terríveis, como traição, por exemplo, e continua fazendo, devemos continuar gostando da pessoa e continuar com ela mesmo, assim? Ou podemos gostar e dizer que te perdoo, mas não quero mais continuar com você? Gostar não tem nada a ver com amor universal. Você pode gostar de uma pessoa, namorá-la uma pessoa, e pode não ter o amor universal por ela. Não amá-la universalmente. Aliás, se você vai amá-la humanamente, você não vai amá-la universalmente. Com relação aos sentimentos humanos, você pode ter qualquer um que você tiver. Pode se separar depois de casado? Claro que pode, se separam. Não há esta coisa de amor humano ser eterno. Isso não existe. Agora, gostar não tem nada a ver com amor universal. Pacal, Joaquim, pode falar sobre a saudade? A saudade é um amor individual. Quando você ama o que você gosta, o que você quer. E aí você ama e espera estar junto com amor, com aquilo que você ama. E quando não está, esse não estar junto, esse não estar junto transforma-se em saudade. Saudade é um amor individualista. Quem ama universalmente não tem saudade, porque não precisa estar perto e porque não ama alguém ou algo especificamente. Anderson pergunta: por que quase todos os apóstolos de Cristo tiveram um fim trágico, como Paulo? Porque foi a marca do início do cristianismo, né? Os apóstolos cristãos eram jogados na arena, ela é a marca do cristianismo, ela é a prova do amor universal, da doação de si acima da própria vida. Renato, o espírito tem consciência própria, com memórias e verdades, ou apenas sentimento? O espírito tem consciência própria, mas não possui verdades. O que é uma verdade para você? É algo ligado à forma, ligado a palavras, ligado a ações humanas. O espírito não tem pensamentos humanos. O pensamento espiritual é sentir. Então o meu espírito tem uma memória, que é a memória sensitiva, que nada tem de sentimentos, que nada tem a ver com palavras, com ideias humanas. Na sua consciência primária. Pacal. Joaquim, por que o ser humano quer ser feliz às custas dos outros, situações ou de objetos? Porque todo o amor que o ser humano sente é egoísta. É um amor fundamentado no egoísmo. E quem que é egoísta? Quem quer ser egoísta? Só se considera feliz quando o egoísmo é satisfeito. Então, por isso é que o ser humano sempre precisa de alguém ou algo para ser feliz. Porque ele não é feliz. Ele tem o egoísmo satisfeito, o que é bem diferente. Bom, pai, eu tenho uma pergunta aqui. Hoje, vindo para o interior, eu estava escutando umas fitas do senhor.
onde o senhor falava do amor próprio. Como nós estamos falando de amor, amor humano, onde a inveja, que significa amor próprio, onde ciúmes, enfim, como já estamos no tema, até como a título de revisão, gostaria que o senhor comentasse alguma coisa. Comentaste sobre o quê? Sobre o amor próprio? Amor próprio. É. E amor próprio. Esta é uma diferença que vocês fazem. Vocês acham que tem que amar a si mesmo. E isso é uma verdade. Você precisa amar a si mesmo. Mas amar não tem nada a ver com egoísmo. O problema é que vocês não se amam, são egoístas. O amor próprio que você defende não é um amor por você, mas é uma satisfação do seu egoísmo. Você acha que você se ama quando você busca o que você quer. Mas quando você busca o que você quer, você não está se amando, você está buscando prazer através do seu egoísmo. O verdadeiro amor a si é amar-se a si universalmente. Mas ninguém pode amar a si universalmente, porque o amor universal, como nós conversou, não aceita um objeto só. Então amar a si universalmente é amar a todos. Se você não ama a todos, você não ama a si mesmo. Então nós vai começar, o moço vai começar a ler uma parte da carta do Paulo aos Coríntios 1, acho que é capítulo 13, não é isso? Capítulo 13, onde ele fala do amor. O moço vai ler, quando eu quiser comentar eu falo, tá certo? Eu poderia falar todas as línguas que se falam na terra e até no céu, mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter toda a fé necessária para tirar as montanhas dos seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Primeira coisa que Paulo fala sobre o amor universal. O amor universal, amar universalmente, é a coisa mais importante que qualquer espírito humanizado pode fazer. Ele fala em ter dons de palavra em línguas estrangeiras, que é falar as coisas que os outros não entendem. Sabe, os cientistas espirituais. Ele fala em conhecer tudo, como os espíritas que acham que são muito bons porque conhecem 1/1000 a mais. Ele fala em doar-se, como foi ensinado aos que estão para fazer, e ele fala que doar-se também não adianta nada, se em tudo não houver um amor universal. Essa é uma coisa que vocês precisam compreender e que Paulo nos deixa muito claro. Qualquer atividade religiosa, e aí nós vai colocar tudo da vida como uma atividade religiosa, porque é, de nada adianta sem o amor, sem amar universalmente. Sabe, tem muita gente que acha muito importante as curas que são realizadas por médiuns. Isso não vale nada para a elevação espiritual, nem para quem é curado, nem para o médium. Tem muitos que acham importante o trabalho de ceder o corpo para a incorporação de um espírito, para auxiliar os outros.
Isso de nada vale sem o amor universal. Tem outros que acham muito importante a psicografia de entes que já partiram, ou aqueles livros que buscam ajudar e ensinar os outros. Isso não tem importância nenhuma se não houver o amor universal. Tudo isso, a prática de tudo isso, sem o amor universal, é como um choar de gongo. É um som que fere os ouvidos. É um som cacofônico. Algo estridente, que não é gostoso de ser ouvido. Então não adianta nada como se fala, o moço que vai lá para frente para explicar as coisas num centro espírita, não adianta nada todo o conhecimento que ele passa ali. Se ele não tiver o amor universal, isso, o que ele fala, fere os ouvidos daqueles que estão buscando a Deus. Então este é o primeiro aviso de Paulo, neste estudo que nós está falando do amor universal. De nada adianta você decolar tudo o que foi dito aqui. De nada adianta você saber tudo o que foi dito aqui, saber e compreender. Se você não amar, nada você terá feito. Não adianta você comprar 5, 10 mil seta básica. Não adianta você comprar 5, 10 mil cobertor. Não adianta você tirar 24 horas do seu dia para atender os necessitados. Se você não tiver o amor universal, tudo isso soará como um gongo, um som estridente, que fere os ouvidos da espiritualidade. A partir de agora, Paulo vai então começar a falar sobre este amor, sobre o amar. Nós já vai ver, mas se tiver a pergunta antes, por favor, faça. Guto, por falar em falar as línguas estrangeiras, qual é um dos significados do dia de Pentecostes que firmou o início do cristianismo? O início do trabalho mediúnico, né? O trabalho Pentecoste é o trabalho mediúnico. Na verdade, é uma parábola, é uma lenda, que fala dos diversas apresentações do trabalho mediúnico. Ninguém mais que tem pergunta? Gi, eu falei tão bem assim? Ou vocês não ouviram? Todo mundo acha importante amá-lo universalmente? Tem razão, Pacal, eu pulei aqui. Anderson pergunta, será possível ainda nesta encarnação se livrar das verdades? Não sei. Se é possível, não sei. Agora, sabe como você vai saber? Tentando. De que você adianta você saber se é possível, se você nem começar? Tente, comece. Se você acha que pode fazer, e se você acha que isso é importante ser feito, tente fazer. Espere o resultado. Nunca se começa nada esperando alcançar o resultado, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai querer correr para atingir o resultado. Transforme o seu dia a dia numa busca de fazer, se você quer fazer, sem almejar resultados. Você vai ver que a coisa vai começar a dar certo. Sangeneto,
Amamos universalmente quando desejamos verdadeiramente que todos os seres de todos os mundos sejam eternamente felizes? Você não ama universalmente quando deseja nada. Porque qualquer desejo seu é uma expressão do seu egoísmo, da sua vontade. Qualquer desejo seu condiciona a sua felicidade. Se você deseja que todos sejam felizes, você só será feliz quando todos forem. E aí pode ser que todos a sejam e você ainda não seja. Não deseje nada, ame. Amá-lo universalmente não é desejar o que os outros sejam felizes. É amá-los, mesmo eles sofrendo. Paulo Martins, como podemos saber se estamos amando universalmente durante um trabalho espiritual? Primeiro, não fazendo um trabalho espiritual. Não sabendo o que você está fazendo. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade, e deixa acontecer. Se você sabe o que você está fazendo, você ainda está preso em você. Segundo, não esperando resultados. Faça por fazer o que tem que ser feito, o que vai ser feito, ao invés de querer saber para que está sendo feito. Lembra das coisinhas? O que, para que, como, quando, onde e uma pessoa? Então não use isso que você faz um trabalho espiritual de perfeito. Só dando continuidade ao Paulo mesmo que fez a pergunta, pai. Dane-se, seja o que Deus quiser, é isso? Mas vai ser sempre o que Deus quer. O problema não é ser o que Deus quiser, porque isso vai ser. O problema é você não concordar com o que Deus diz que é. Então Deus diz para fazer uma coisa de um jeito, você luta contra, mas sai daquele jeito. Não, sempre é. Agora esqueci de um detalhe. Para trabalhar espiritualmente dentro do amor universal, você não pode ter regras. A sessão abre às 8 horas, fecha às 10. Agora é a hora de fazer isso. Agora é a hora de fazer aquilo. Olha, o caboclo quer mudar a norma, não pode. O caboclo... Isso tudo não é amor universal. Você sabe o que eu estou falando, eu sei que é você. Messias Aguiar, como podemos amar universalmente se somos egoístas por natureza? Tendo consciência de que você é egoísta por natureza e buscando suplantar o egoísmo. Eu queria aquilo, mas esse meu querer é um egoísmo. Então eu vou abrir mão desse meu egoísmo. Não vou querer. Acabou. Rache. Mas e os assistentes sociais nesse amor universal, saindo para ajudar os outros? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito assistente social que sai para ganhar salário, não para ajudar os outros. É a profissão deles. Tem muito frequentador de centro espírita, de igreja evangélica, de igreja católica, que é assistente social, ou seja, assiste os outros, para ganhar o seu lugar no céu. Ou seja, não amor. O problema não é o que se faz, é ter amor ou não ao se fazer. Você frequenta um centro, você frequenta uma igreja para você ganhar, você não está vivendo com amor. Você ainda está lá buscando ganhar. Isso é egoísmo. Então não importa o que faça. Por isso nós diz bem claro, o importante não é o que se faça. Agora, quando eu digo não precisa fazer, eu não quero dizer não faça. Eu quero dizer, se fizer ou se não fizer, ame. Pacal. Joaquim, o ser só se livra da humanidade quando compreende que a felicidade efêmera não leva a lugar algum, apenas sofrimento? O ser só se livra da felicidade quando ele compreende que ele é egoísta da humanidade, quando ele compreende que ele é egoísta por natureza e passa a lutar contra si mesmo.
em todos os momentos. Eu tenho que fazer isso, lute contra. Eu acho que o melhor era fazer aquilo, lute contra. Eu acho que eu tenho que responder, não responda. Robigol pergunta: amar universalmente seria igual ao amor de uma mãe que tem com um filho, ou seja, incondicional? Devemos sentir isso por tudo, por todos, pela vida, por Deus? Primeiro que não existe mãe que tem amor incondicional por filho. Todo amor de mãe é condicional. Ela quer o melhor pelo filho. Isso é uma condição. Toda mãe luta por filho ser melhor. Isso é uma condição. Toda mãe não quer que o filho tenha problemas. Isso é uma condição. Então não existe amor incondicional. O que eu digo é você amar o seu filho, mesmo ele sendo um bandido, e não querer que ele deixe de ser bandido. Amá-lo bandido. Amar o seu filho, deixando ele ser licelo, se ele quiser ser licelo. Ao invés de fazer ele para a escola e estudar para ser doutor. É bem diferente o que eu estou falando. O amor universal, que é o que nós vem conversando há 4 semanas, é você dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. E não você escolher o melhor para o outro. E é isso que você tem que dar para todos, não só para o filho. Então, se acabou, vamos começar a ouvir Paulo falando sobre o amor. O amor é paciente e bondoso. Pode falar. O amor universal é paciente e bondoso. Ou seja, quem ama universalmente tem paciência com os outros. O que é ter paciência com os outros? O que você acha, moço? O que é ter paciência com os outros? Ter paciência é você aceitar o outro como ele é. Isso. É você dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Quem não tem paciência com os outros são aqueles que acham que sabem o que o outro deveria estar fazendo. O amor é bondoso. O que quer dizer ser bondoso? Ser bondoso é deixar ser humano do jeito que ele é. O amor não critica. O amor não acusa. Ser bondoso com o outro é ser bom para o outro. Não importa o que o outro ache bom. Se o outro acha bom ser um bandido, um ladrão, um assaltante, eu tenho a bondade com ele. Por isso eu acho bom ele ser bandido, ladrão e assaltante. Se o outro acha bom de sair do emprego, numa época em que o emprego está difícil, eu tenho bondade para com ele. Eu acho bom ele sair. Já me perguntaram neste trabalho, amar universalmente é orientar os outros? Não, é o contrário. Amar universalmente é ter bondade com o próximo. E a bondade com o próximo é achar bom o que ele acha bom. Não importa o que ele ache bom, eu tenho bondade com ele, com o que ele acha bom. Não, amar universalmente não é o que o moço disse, a mãe com o filho, o exemplo da mãe com o filho. Porque a mãe com o filho nunca acha bom o que o filho quer. Ela sempre sabe o que é melhor para o filho. Vamos continuar ouvindo Paulo, se não tiver pergunta, né? Sangeneto. Trabalho na sala de desobsessão em um centro. Então o melhor que tenho a fazer é me entregar a Deus, pedindo que eu seja apenas um instrumento dele? Fico rezando, buscando orar,
e pedir por aquelas pessoas, pedindo limpeza, que o que seja negativo seja retirado e levado para o astral, para a cura e ensinamento superior. Primeiro, você tem que se entregar a Deus. É isso que você tem para fazer? Olha, você não tem mais nada nessa vida para fazer. Não é só na sala de desobsessão, não. Em qualquer canto, a única coisa que você tem para fazer é se entregar a Deus. Ou pender-se a você. Você encolhe. Ou, se você se entrega a Deus, você ama o que Deus faz. Segundo, o Deus dá a cada um segundo o seu merecimento. Então, se aquela pessoa merece o obsessor, será que a sua oração vai fazer Deus mudar de ideia? Vai fazer Deus quebrar a regra universal de dar ao outro aquilo que ele merece? Claro que não. Se você não plantar, não colhe. Então não adianta você pedir para o outro, porque o outro tem que fazer, para merecer receber. Então, quando você estiver na sala, diz, Senhor, louvado seja o seu nome, e desse Deus agir, porque é Ele que está agindo, não é você, nem nenhum médium, e nem nenhum guia. Tem um comentário da Neis. Rezar ou pedir pelo outro não tem sentido algum? Foi o que entendi. Claro que não. É a mesma coisa. Cristo morreu para pagar os pecados de todo mundo. Então vão pecar à vontade. Ele já pagou mesmo, né? Não, claro que não. Não resolve nada. Deus dá a cada um segundo o seu merecimento. Você não pode, vamos dizer assim, zelar merecimento para o outro. Guto, a oração nesse caso serviria para quê, então? Um refrigério temporário para o próximo ou apenas mais uma prova? Para você se satisfazer seu ego. Olha como eu sou gostosão, bonito, como eu me dedico ao outro, eu rejo pelo outro. Isso é só egoísmo. Eu morro de rir aqui. Sabe por quê? Porque você só reza porque você quer. Você não reza pelo bandido, pelo assassino, pelo moço que matou a filha. Você não reza universalmente. Você reza para quem você quer. Você está buscando só sua própria satisfação. Quando o moço fala que na sala de desobsessão reja para quem pôr encarnado e o desencarnado. Ele é o bandido, o encarnado não fez nada para merecer a obsessão? Cuidado, vocês estão se colocando no papel de Deus. Olha a dura. Olha o Creu aí chegando, gente. A Lucélia. Pai Joaquim, como o senhor está? Eu continuo sofrendo por buscar, mas já pareço uma barata tonta. Obrigada por me colocar na frente do espelho. Eu mandei um recado para você. Se a mocinha não deu, cobra ela. Porque eu mandei recado para você. Dom Rodrigo, boa noite para Joaquim. Por favor, qual deve ser o nosso comportamento em relação aos necessitados? Devemos ajudá-los ou deixá-los ao destino que Deus lhes deu? Olha, o comportamento físico, ajuda ou não ajuda, você decide. Agora, se você ajudar ou se você não ajudar, ame. Porque ajudar, ame universalmente. Ame ele, ame a situação dele, ame a carência dele, ame universalmente, ame tudo. Porque se você ajudar com pena, se você ajudar porque a sociedade não cuida, se você ajudar por qualquer motivo, você está lá suando igual um gongo. Ou Maria. Mas a Mãe Maria sempre está pedindo para rezarmos o rosário. Ela está errada? Ela nunca pediu para você rezar por ninguém. Ela pediu para você rezar para Deus. Por todos. Eu estou falando a oração pelos necessitados.
A olação pela minha irmã que está doente. A olação pelo Zé da esquina que está passando fome. Essa não. A Mãe Maria ensinou para rezarmos por todos. Rezarmos a Deus por todos. Agora, vocês acham que só quem tem carência é que precisa de oração? Vocês não rezam pelos ricos? Vocês não rezam porque tem saúde? Vocês não rezam porque tem família estabelecida? Por quê? Os outros não precisam, não? Pacal. Joaquim, aquele que reza e faz promessa para a cura de alguém é puro egoísmo, então? Sim, e o que não reza porque sabe e acha que não deve rezar, também é egoísmo. Olha, não adianta você querer estabelecer regra ou culpa de alguém, não há culpa. Todo ato humano baseado no eu sei, no eu quero, no eu acho que tem que fazer, é egoísmo. Neis. Fui iniciado em Reiki. Também não tem mais sentido. Mas se o espírito de quem está recebendo a energia permitir essa interferência... Olha, deixa eu falar. Se você é aí do São Carlos, você sabe que a casa do São Carlos tem eco. Na hora que nós começou a conversar com o velho perguntou, para seguir o seu ensinamento, vamos falar com o eco? Eu disse não. Agora, só que na hora que você fizer o eco, ame universalmente. E não seja egoísta de querer a cura. Faça por fazer. Foi isso que eu ensinei e é isso que está sendo feito aí. E acho que tem tido bons resultados, né? Porque os médicos estão satisfeitos e a casa está sempre sendo. Pode ler. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. O amor não é ciumento. O que é o ciúme? Quando é que você tem ciúme? Quando você está perdendo alguma coisa. Você tem ciúme e é o medo de perder. Você tem ciúme de uma mulher porque acha que ela está com o outro, mas não é porque ela está com o outro, é porque você tem o medo de perdê-la. O amor universal não contempla a possibilidade de perder. Porque quem ama universalmente não possui nada nem ninguém. E por isso não vou dizer orgulhoso, não é soberbo. Olha, tem uma diferença entre soberba e orgulho. Orgulho é quando você tem para você mesmo a consciência de ter realizado. Isso é importantíssimo. É a força motriz para você continuar caminhando. Cheguei até aqui e vou para frente. Soberba é quando você pega o que você realizou e joga em cima do outro. Olha, eu já fiz tudo isso, eu não fiz nada. Isso não é orgulho, isso é soberba. Então orgulho tem que ter, mas soberba não. Mas como o nome ficou orgulho, vá lá, no amor universal não tem soberba, não tem orgulho, mas tem orgulho sim, orgulho de ter feito. Qual é o outro? Orgulho, soberba e ciúme e... E vaidade é a mesma coisa. Ele não se resubila daquilo que ele é ou fez. Olha só, eu entendi tudo que Joaquim falou. Isso é vaidade. Isso é soberba. Quando jogado em cima dos outros. Quem ama universalmente não tem essas coisas. Leia mais um pouquinho do Paulo. Não é grosseiro nem egoísta. Não se irrita nem fica magoado. Não é grosseiro, porque para você ser grosso, você precisa achar que o outro está errado. Só é grosso com o outro quem não aceita o que o outro está falando. Não é grosseiro, qual é o outro? Não é egoísta, porque não quer para si. Não se irrita, nem fica magoado. Ou seja, quem ama universalmente jamais se fere com os outros.
Quando você se fere com que qualquer pessoa fala ou faça, você não está amando universalmente. Você está amando egoisticamente. Por quê? Porque o feliz é a defesa das suas próprias verdades. E quando você está defendendo sua própria verdade, você é egoísta. O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. E o que Paulo estabeleceu que é certo ser feito? Amar. Então o amor não se entristece quando alguém não ama. E nem exige do outro que ele ame. Ele ama. E fica feliz quando alguém ama junto com ele. Agora, se não amar, o amor também continua sendo amado. O amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor jamais deixa de existir. Isso é uma coisa que vocês precisam compreender. Na hora que você tiver o amor universal, você nunca mais vai deixar de ter. Você pode ter tido momentos, mas nunca de amor universal. Porque amor universal não existe em momentos. Ele, quando existe, existe. Então, quando você disser, olha, eu consegui fazer, não fez, viu? O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá. Tem uma frase que eu uso muito e que é perfeita. A sua religiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Tudo que você possa conhecer sobre caminhada de Deus, tudo, inclusive o que eu falo, é verdade relativa. É algo que vai acabar. Sabe, vocês estão muito peso. Eu tenho que despossuir. Eu tenho que fazer isso. Mas nada disso é real. Você não possui. Você tem a ideia de possuir. E tudo isso vai acabar. Ou seja, novos caminhos vão ser apresentados sempre. Novas atividades vão ser religiosas, vão ser mostradas sempre. Mas tudo isso é irreal. Só o amor é real. Então não se pressione com nada que você leu em lugar nenhum. Não se pressione em ter que dar comida, não se pressione em ter que trabalhar no centro, não se pressione em ter que ir à missa. Busque sim amar. Eu já disse uma vez, e quase me mataram se possível, né? Quando eu disse, um ser humano pode elevar-se, cegar-se a Deus, amando o dinheiro. Se ele amar universalmente o dinheiro, ou seja, amar sem aqueles quando, como, onde, porquê, e o próprio dinheiro específico, ele cegou em Deus, está amando universalmente. Porque Deus é tudo, inclusive o dinheiro. Então, e queixam todos os ensinamentos religiosos. É isso que Paulo está falando. E por isso Paulo foi contra os outros apóstolos que queriam sistematizar uma nova religião. Não existe religião. Cristo não ensinou religião, ensinou a amar. E só o amor pode levá-lo a Deus. Mais nada. Se tiver pergunta, agora eu vou pedir para o moço ver se tem as perguntas para nós responder. Depois nós acaba o pedacinho do Paulo.
Anderson, a personalidade tem alguma coisa a ver com o amor universal? Exemplo, uma pessoa muito extrovertida, que fala besteira, xinga os outros, bate em cachorro, pode mesmo assim estar amando universalmente? Pode, porque o amor universal acontece por dentro. Quando você bate em cachorro, sem querer e sem assar bom bater em cachorro, você está amando universalmente. Quando você é extrovertido, sem querer e sem assar que aquilo é certo, você está amando universalmente. Amor universal é por dentro, não por fora. Olha, Jiquiço bateu nos homens do templo. Sabe disso? Puxou o cicote e enfiou no lombo. Ele não estava amando universalmente? Guto, como traçar a linha limite entre amar universalmente e achar que Deus está errado e tentar fazer algo, mudar qualquer situação? Muito fácil. Quando você achar que tem que mudar, você está totalmente do lado de cá. Quando você achar que nada há para ser mudado, você está do lado de lá. Você acabou de assar. Não, eu não acho que Deus está errado. Você acabou de assar. Se a sua pergunta dele é errada e a pergunta dele é Deus. Pera, repete. O moço disse assim, assar que Deus está errado? A pergunta que o moço fez, né? Como se fosse um absurdo alguém assar que Deus está assando errado. Eu disse para ele, que absurdo é este? Você acabou de assar Deus errado. Porque você assou a pergunta errada. E a pergunta é Deus. Viu como é fácil achar Deus errado? Quando você diz que assar Deus errado está errado, você está assando Deus errado. Creu. Perdi. Robigol. Seria melhor na Terra se não existisse nenhuma religião? Ou se existisse uma só para todos? Não. Todas as coisas humanas são instrumentos para ver se você vai amá-lo universalmente. A religião também. É para ver se você vai amar a religião ou a Deus. O moço, na palestra de Chabo, no Ibelão Preto, começou perguntando assim, Joaquim, qual a religião melhor para eu cegar a Deus? Eu disse, nenhuma. Porque se você segue uma religião, você só cega aquela religião. Se você busca a Deus, você cega a Deus. Mas assim mesmo, elas são pixijas. Para quê? Para que você, estando ou não estando nela, ame universalmente. Ou seja, ame ela e todas as outras, sem fazer distinção entre elas. Neis. Pai Joaquim, uma pessoa que tem esclerose, ela ama universalmente, ela faz e nem sabe o que está fazendo? Não necessariamente. Vocês estão confundindo pensamento com sentimento. Não necessariamente. Renato, aceitar e compreender que tudo vem de Deus é para o bem geral? É amor universal? Nem sempre. Quando você transforma isso numa verdade, ou seja, tudo é isso, você já não está acreditando mais em Deus, você está acreditando em você. Não, ou acreditar ou não acreditar, continuar amando. Pacal. Joaquim, nós somos como células dentro de um organismo, apenas fazemos o que for necessário para o equilíbrio do sistema? O que acha dessa analogia? O ser humano sim. O ser humano sim, o espírito não. Então, se acabou, vamos ir mais um pouquinho do Paulo, né? O finalzinho. Continuando então a leitura. Quando eu era criança, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de criança. Agora que já sou adulto, não tenho mais essas maneiras de criança. O que agora vemos é como uma imagem confusa num espelho,
mas depois veremos face a face. Agora conheço somente em parte, mas depois conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Aí Paulo acaba então este textinho, né? Nos dizendo a coisa mais interessante. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Ou seja, o que eu via, eu achava que estava acontecendo lá fora. Mas, agora que eu sou adulto, eu compreendo que o que eu vejo é uma imagem refletida no espelho. A profundidade disso, vocês nem podem calcular. Moço, se alguém lhe chama de feio, e isso para você é ruim, por que isso é ruim? Porque me ofendeu? Fale aqui. Porque me ofendeu? Não. Porque eu aceitei. Não. Por que você ser chamado de feio é ruim para você? Ué, porque eu não acho que eu sou feio. Porque você quer ser chamado de bonito. É isso que Paulo está nos falando. O mundo é a sua imagem refletida nele. Ou seja, são os seus, as suas verdades e valores internos que se refletem para formar a imagem. Quando alguém lhe desagrada, não foi a pessoa que lhe desagradou. Não foi nem você que se desagradou. Você só se desagradou porque você sabia o que tinha que ser feito. Então, a atitude desagradável do outro é o reflexo da sua verdade interna, que diz o que deveria ter sido feito. Quando alguém lhe ofende, ninguém lhe ofendeu. É o reflexo do que você não gostaria de ser chamado. Isso para o amor universal é importantíssimo. Me falaram muito agora em amar e caridade, dar ao próximo. Mas o mundo lá fora que necessita ser um mundo desagradável, só reflete o seu medo de passar por aquela caleixa. Sabe essa história de que vocês têm pena de quem não tem um prato de comida? Isso é ilusão. Porque você só dá importância à comida porque você quer ter comida. Isso é sempre o reflexo do que você quer. Ou seja, é sempre o reflexo do seu amor egoísta. Eu fiz a pergunta para a moça da oração, e eu faço isso sempre. Vão no centro espírita, quando acaba, o moço lá diz, agora vamos rezar. Senhor, protegei as crianças no orfanato. Senhor, protegei os velhos no asilo. Senhor, protegei os doentes no hospital. Mas ninguém reza pelo rico. Ninguém reza por quem tem saúde. Por quê? Porque você considera o rico que tem saúde o bom, o certo, aquele que tem o que você quer.
Por isso eu acho que ele nem mais precisa de oração. Então, o fato de você ver um velho no asilo lhe causar mal é porque você não quer ir pro asilo quando for velho. Não tem nada a ver com os velhos que estão lá. Isso é fundamental para o amor universal. E por isso, eu quis estudar este pedacinho que é muito forte. Nós temos um trabalho que eu aconselho a todos ir lá no www ler. Chama-se A Função Espelho. É um ensinamento de Santo Gotinho, que está no Livro dos Espíritos, sob o nome Conhece-te a ti mesmo. Ele bota bem claro. Deus coloca as coisas na sua frente para que você conheça o seu interior. Para que você, como disse o moço, como fazer, conheça contra o que você precisa lutar. Se uma criança passando fome na rua lhe faz perder o amor universal, porque ele faz sofrer, você precisa investigar o seu interior. O que causou aquele sofrimento. E investigar, mostrando, sabendo que é um espelho, ou seja, é o seu interior se mostrando. E no seu interior tem o desejo de comer todo dia. Tem o desejo de estar bem de vida, sempre. Não há nenhum ser humano que não queira estar. E é isso que você precisa lutar para amá-lo universalmente. Não é ir dar um prato de comida, porque eu ainda disse no Ibelão. Vamos dizer assim, só por alto um cálculo. Existe 1 bilhão de pessoas no planeta Terra que passam necessidade. Acho que até estou exagerando 1 bilhão. 2 bilhão o moço está me dizendo, tá certo. 2 bilhão abaixo da linha da pobreza. Quantos são? No total? 6 bilhão e meio. Isso quer dizer que se cada pessoa ajudar só um, sobraria ainda 4 bilhão que não precisava fazer nada. Por que não resolve? Porque não é para ser resolvido. Porque não é para acabar. E por que Deus não acaba a fome? Para você entender que você não quer passar fome. Que você acha importante comer. Que comer é mais importante do que lutar pelo amor universal. Comer é mais importante do que buscar a Deus. Comer para você é mais importante que buscar a Deus, porque você sofre quando uma criança está com fome. E quem sofre está de costa para Deus. Não vive a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. Moços, filhos, se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, será que ele não poderia dar um prato de comida àquela pobre criancinha? Será que ele é tão insensível ao ponto de ver um filho dele passando necessidades e não fazer nada? Foi o que eu disse, vocês estão querendo ser deuses, escolhendo quem precisa ser ajudado. Por quê? Porque vocês acham que Deus não ajuda quem precisa.
É tudo isso que Paulo está nos dizendo neste pedacinho. Quando eu era criança, eu vivia o meu mundo externo. Mas agora que eu sou adulto, eu sei que é apenas um reflexo no espelho do meu interior. E sei também que quando vier o que é perfeito, o amor universal, tudo estará perfeito. Quando eu amá-lo universalmente, eu vou dar o prato de comida, se der. Mas não vou sofrer com a criança passando fome. Quando vier o que é perfeito, o amor universal, eu vou, se possível, vamos dizer assim, ajudar a acabar com as injustiças do mundo, né? Porque vocês acham que o mundo está injusto. A casa de Deus é injusta. Só mesmo alguém que não é dono da casa, né? Poderia deixar a sua casa se transformar num antro de injustiça. Mas você pode, quando tiver o amor, tudo isso vai acabar, toda injustiça vai acabar. Você vai poder agir ou não agir, mas não vai mais ver injustiça. Não vai ver mais sofrimento. Você vai ver Deus. Deus em ação. Porque a criança passando fome é Deus dando a cada um segundo as suas obras. Não estou dizendo que o espírito que vive a criança passando fome é pior ou melhor. Mas está dando a o que precisa, e usando o que este precisa, para dar a você, a sua prova. Esta é uma síntese do amor universal, que eu acho que é o ponto mais alto de tudo que nós falamos até hoje. Você quer amá-lo universalmente? Compreenda que o mundo é apenas um reflexo do seu egoísmo, das suas verdades que são usadas pelo egoísmo, zelando desejos, paixões, zelando prazer e dor. Só isso. Se tiver pergunta, eu acho que tem muitas ou não tem nenhuma, né? Anderson. Outro dia estava em uma padaria e de repente me veio a ideia, sem mais nem menos, de entregar os pães que havia comprado para um mendigo que estava próximo. Será que fui egoísta? Não sei. Se você entregou, entregou. Se você está, vamos dizer, não estou dizendo nem aqui com o que está falando, mas está se vangloriando por dentro, olha, eu entreguei todos os pães, já não foi. Já foi egoísta. Agora, se você também acha que você deu alimento para uma pessoa, também está sendo egoísta. Agora, se você simplesmente praticou o ato e praticou, aí não. Deixa eu só aproveitar e mandar um recado pro moço que falou de desobsessão. Trabalhar na sala de desobsessão. Aconselho você ler Jesus expulsa um demônio. Ele diz assim: você expulsa o demônio vai embora. Quando volta, anda por aí e não encontra casa para morar. Aí volta, encontra a casa arrumada para ele sai e chama mais 7 para ficar. Você tira um desobsessor e não muda o ser humano, este obsessor pode até ser curado, mas esse ser humano será obsediado por mais 7. Cuidado com o desobsessão. Vocês estão transformando o espírito em demônio e o ser humano num pobre coitado. Isso não é verdade. Anderson. O que são as obras referidas na Bíblia? Desculpa, pai. O que são as boas obras referidas na Bíblia? Paulo acabou de falar, se não tiver o amor, nada teria feito. A boa obra é amar. Pai, aquele que o senhor respondeu agora, o senhor escreveu aqui, não entendi. Eu falo com ele. O moço da sala de desobsessão disse não entendeu.
Tirar o obsessor não é botá-lo, ser humano, numa chala de desobsessão, tirar o obsessor, mandar o ser humano embora, e aí vir alguém para orientar o obsessor. Você quer desobsediar mesmo? Põe o ser humano e põe o obsessor num outro médio e manda o obsessor falar por que ele está obsediando aquele ser humano. E diga para o ser humano, se você não mudar-se, este eu tiro, vão vir mais 7. É isso que você precisa mudar. Ah, eu nunca fiz. Fez sim, porque se você não fizesse, ele não estaria aqui. Isso é uma desobsessão. Agora, simplesmente catequizar um espírito, olha, tem muito espírito que diz, entendi, estou vendo a luz, estou indo para a luz, só para se livrar do papo, da conversa. Assim como eu já vi muito obsessor vir lá para o moço que está conversando e dizer assim, você está falando isso? Mas olha, você fez aquilo outro, você é desse jeito, e aí calar a boca e ele vai embora. É assim que tem que ser feito, porque aí você mostra ao ser humano o que ele precisa mudar, porque não existe obsessão sem dois. E não é um obsediando e o outro obsediado. Os dois se obsediam entre si, tocam a mesma energia. Então precisa mudar o ser humano. Se vocês a fazem, melhor. Mas na maioria das casas não é assim que é feito. Pacal. Joaquim, por que as emoções humanas são tão inebriantes? Porque você é egoísta. Você é egoísta. A emoção humana é fundamentada no egoísmo. Você fica bêbado. O Cristo diz assim, eu vim ao mundo e cheguei aqui e encontrei todos bêbados. Só quando eles pararem de ser bêbados, eles vão poder entender o que eu disse. Isso está no Evangelho do Tomé. Olha, de Paulo nós acabou aqui. Se quiserem fazer a pergunta. Agora na semana que vem nós vamos então fazer o último trabalho dessa série, que é o amor universal na linha oriental. Vamos falar de Buda e Krishna. Renato, não pode acontecer de um obsessor continuar obsediando uma nova encarnação de um espírito? Nesse caso, o ego atual não tem nada a ver com o anterior? Tem que ter. Foi o que eu disse, não existe um obsediando o outro. Existe toca de energia. Existe faça de vibração. Os dois estão vibrando na mesma faça. Se o ego está na mesma faça do ego anterior, a obsessão continua. Mas só se obsedia o obsessor desencarnado, só encosta no encarnado se o encarnado tiver o que ele gosta. Se o encarnado não tiver o que ele gosta, nenhum obsessor vai lá. Se você amá-lo universalmente, o obsessor corre de você. Bom, já que vocês estão pedindo, eu vou ler o último pedacinho. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Que foi tudo que eu disse até agora. Então fica, se vamos dizer assim, quase como de pedida minha também. Guto, do exemplo da criança, se eu, ao ver a criança, sentir que ela está sofrendo e ao invés de ajudá-la por causa do sofrimento que enxerguei, simplesmente tentar vencer o ser humano que ainda está em mim, passar direto? Não entendi, Guto. Nunca falei você passar direto pela criança. Eu acabei de dizer, ajudando ou não ajudando, o que você tem que vencer é o sofrimento. E não o ajudá-lo ou não ajudar. Você pode ajudá-lo uma criança com amor universal, sem sofrer com a criança.
Você sofrer pela criança. Agora, você pode não ajudar egoisticamente. Não, o que eu quero é amar universalmente, eu não posso dar comida para a criança. Não adiantou nada. Você continua no egoísmo. Eu já volto na sua, Sargenito, só dando continuidade ao Guto. Guto, em qualquer momento que eu tomar a decisão de ajudar numa próxima oportunidade, aquele sentimento de que ela precisa de um prato de comida virá à tona em minha mente novamente. Dessa forma, cairia num ciclo e sempre iria ajudar egoisticamente. Como seria isso? O sofrimento! Não a ideia, não o ato. Eu posso ter ideia de que a criança precisa de um prato de comida. Agora, vê pela entonação da voz, ó. É porque é difícil porque nós estamos falando de sentimento. Mas vamos tentar entender pela entonação da voz. Uma coisa é você dizer assim, aquela criança precisa de um prato de comida. Outra coisa é você dizer, meu Deus, ai, aquela criança precisa de um prato de comida. É isso, é como você sente a ideia, e não a ideia em si. Que coisa horrível, aquela criança está passando fome. Não é isso, aquela criança está passando fome. E daí? Daí se eu ajudar, ajudei. Se eu não ajudar, não ajudei. Agora, vou chofer, coitadinha, pobrezinha, isso são coisas de ser humano. Guto, a gente pode ajudar, como costumo falar com o pai aqui, é quanto eu ponho de carga emocional em tudo aquilo que eu vejo. Basicamente é isso. Sargenito, voltando à situação de desobsessão no centro que trabalho, não é individualizado, e sim coletivo, e não tenho como mudar o sistema do Dr. Hansen, que é o mentor da casa. O que faço? Participe com ela do jeito que é, amando universalmente. Mas sempre que for pedido, diga, isso resolve? Isso muda alguma coisa? Não, não muda. O que vai mudar é a forma íntima. Nós temos que ajudar a cada um a reformar-se. E como eu ajudo cada um a reformar-se? Mostrando para ele o que ele precisa reformar. Então, de atendimento de desobsessão para mim é individual e assim, obsessor, explica para ele por que você está aqui. Está ouvindo? Olha, você está aqui por causa disso. Este espírito está lhe acompanhando porque você gosta disso. Você precisa mudar nisso para libertar-se. Porque não adianta eu ficar tirando a obsessão de você. Vai sempre acontecer a mesma coisa. MG Couto. Peraí, pulou aqui, gente. Pai, parece que os animais fazem tudo mais certo que nós. Eles não têm tanta paixão. E é por isso que o Espírito da Verdade diz que se vocês pudessem usassem só o instinto, porque todo raciocínio é viciado pelo egoísmo. E é mesmo. Pacal, Joaquim, essa realidade então seria um mero reflexo, efeito, reação, consequência do amar individual ou universal dos espíritos? Por isso precisa haver o choque. Pacal está mandando outra mensagem aqui. Por isso precisa haver o choque e escândalo para acordar os espíritos, mostrando que a maioria está presa no amor individual? Mocho. Sim. Sim. É necessária essa, vamos dizer, realidade para lhe mostrar o seu interior. Mas cuidado. Porque quando você acha certo o que está sendo feito lá fora, também não é o que está sendo certo. É porque você concorda. Não dá para se julgar só no momento de coisa negativa, só no momento de aparente individualismo. Mas tudo é individualismo. Tudo. Quando você acha certo, por exemplo, quando você diz uma coisa a alguém e você acha certo o que você disse, você está igualzinho. Você está achando certo ter dito, porque acha que deveria ter dito. Você está preso na mesma coisa.
Neis, amar universalmente é parecido com o ato de fazer por impulso? Essa coisa de não dar tempo para pensar, você fez e pronto, é isso? Não, amar universalmente é amar, se fizer ou se não fizer, se decidir fazer ou se não decidir fazer. Agora, é decidir fazer sem emoção. Que bom, eu decidi fazer, ou sem sofrimento. Ah, eu vou ter que fazer isso mesmo, é? É, decidi fazer, decidi, e daí? É que falar de sentimento com palavras é difícil, viu? Inês, obrigado pelo lindo, viu? Também concordo. Sou bonitão mesmo. Pena que o Ferrari não está aqui hoje. Crisquim, como pode acontecer um obsessor encontrar seu inimigo em outra encarnação se o ego não é o mesmo? O inimigo do obsessor não é o inimigo do obsessor. Na verdade, nenhum obsessor ataca o inimigo. Todo obsessor ataca um amigo. Por exemplo, você está sendo obsediado para beber. Isso é uma das coisas mais comuns que se fala, né? Que o vício da bebida é a obsessão. Mas olha, o obsessor só encosta do lado de quem tem prazer ao beber. Acha que é certo, gosta e quer fazer. Então eles não são inimigos, são amigos. Ah, aquele que me fez mal na vida passada. Não foi o ato, mas o sentimento com o qual ele participou do ato. E tem aquele sentimento, o obsessor está lá. Não importa qual seja o ego. Então, achar que o obsessor é inimigo do obsediado é ilusão. Eles são amigos. Estão na mesma face vibratória. Renato, podemos considerar que Deus cria uma ilusão para cada espírito e os espíritos interagem na intersecção das ilusões, por isto que o mundo é um reflexo meu, pois é a ilusão para mim? Mas isso eu já cansei de dizer. O mundo que você vê só existe dentro de você. Por exemplo, o moço está aqui. O médium está aqui. Mas o moço não está aqui, nem o médium está aqui. O médium está dentro do moço, e o moço está dentro do médium. Cada mundo completamente diferente um do outro. Isso que é seu desejo? Tem uma coisa a ver. Diego, obsessores são formas energias criadas pelo próprio ser humano, arquétipos? Ou também são espíritos de outras paragens? Pode ser as duas coisas. Robigol. É dito que as pessoas que bebem demais ou usam drogas têm 10 obsessores do lado. Então elas têm porque estão vibrando na mesma frequência dos obsessores. Daí obsessores só sairão se a pessoa mudar a sua posição? Não é dito que as pessoas que regem demais pelas pobrezinhas das crianças e sofrem com as dores dela, tem 20 obsessores em cima. Não é dito que aqueles que sofrem com as guerras têm 50 obsessores em cima deles. Moço, fazê-lo ou dor. Não adianta você querer culpá-lo o bêbado, porque o chanto demais pelos valores humanos, às vezes é pior que o bêbado no mundo espiritual. Porque ter prazer pela dor é pior que ter prazer pelo prazer, viu? Pior entre apa. Não se culpe ninguém ou nada. Não se fale mal de quem bebe ou quem não bebe. Você precisa entender que o mundo inteiro está entre apa errado. Porque o mundo inteiro vibra no amor individual. Então não existe mais nem menos. Isso, também sou mais o Ferrari, mas pelo que ele escreve. Vamos lá. MG Couto. Pai, e a autoobsessão? Nós criamos formas de pensamento que nos perseguem?
forma sentimento. Sim, que amo. Então, filhos, que vocês fiquem com a paz do Deus. Gida tem mais uma e vai fazer, mas que vocês fiquem com a paz do Deus. E nós de volta então na terça-feira que vem, e nós vamos falar do amor universal nas doutrinas orientais. Renato, no caso da ilusão, podemos considerar que fluido cósmico universal é ilusão também? Então, só é real Deus e Espírito. Não entendo onde entra o fluido cósmico universal nessa história. O fluido cósmico universal entra no Espírito. Mas veja, não dá para você entender o que é fluido cósmico universal, porque você não tem a mínima ideia do que seja fluido cósmico universal. O Espírito é um bilho. O bilhar do Espírito é fluido cósmico universal. Compreendeu? Não, mas não dá para lhe picar. Então não tente entender o que é o quê. E queixa. No universo existe Deus, existe o Espírito e a matéria, e acima de tudo Deus. Só isso que você pode saber. Agora, o que é fluido cósmico, o que não é, como ele age, como ele se transforma, e queixa. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se não tiver o amor, de nada vai adiantar. E como diz o Espírito da Verdade ao Cadeco, quando ele disse, pode compreender o que é, o que é Deus? O Espírito da Verdade diz assim, olha, não se preocupa com isso. Isso vai lhe desviar do que você tem que fazer. E você tem muita coisa para fazer. Então não se preocupe em saber por que ou como amar. Apenas ame. Bom, Rafael, acho que ele respondeu também. Gostaria de agradecer a todos. Desculpe as brincadeiras. Uma boa noite. Até mais. Cadê o gravador?